Vocês já repararam que quando a gente está passando por um processo de transição, de rompimento, parece que o negócio não vai romper. E quanto mais próximo a gente está do rompimento, mais a gente tem a sensação de que não vai dar certo e aí dá vontade da gente abandonar tudo e jogar tudo pro ar. É tipo o processo do ovo, né? Então o ovo, o que protege ele é a casca, porque a substância dele interna é líquida, só que quando ele passa, ele aguenta a temperatura da água, né? A água quente transforma ele em uma substância sólida, mas para que essa substância se torne de líquida para sólida e não precise da casca, vamos dizer assim, para poder proteger, ele precisa primeiro aguentar e suportar esse processo que é o processo que ele está cozinhando ali na água, né? Que é um processo pesado, vamos dizer assim. E quantas vezes assim não acontece com a gente, né? Porque a gente tá passando por um processo de transição e aí dá vontade da gente jogar tudo pro alto. Ou enfim, você até pode se manter ali firme, mas aí você começa a vir vários pensamentos sobre, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô deixando de fazer? Será que eu fiz algo que desagradou o coração do Senhor? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo de errado? Tá faltando eu buscar mais? Tá faltando eu orar mais? Tá faltando eu jejuar mais? Tá faltando o quê? E simplesmente, às vezes, a resposta é que não tá faltando nada. Não é nada que tá faltando. É simplesmente o processo. E a gente tem que aguentar esse processo. E isso não é para nossa dor, para o nosso fracasso, para nossa derrota. Isso é para nossa vitória. É para que a gente possa se transformar na versão que vai conseguir sustentar aquele fruto que o processo vai trazer pra gente. E não é sobre o que a gente fez ou deixou de fazer. Não é que a gente está errado, não é que a gente está, que estamos sendo filhos ruins, vamos dizer assim. Mas não, é só para o processo e para que o nome dele seja glorificado através disso. Quanto maior a dificuldade, mais a manifestação do extraordinário e mais o mundo vê o Deus que a gente serve, né? Então é um conjunto. Enquanto a gente amadurece, uma nova versão para poder sustentar o resultado dessa transição, né? Aquilo que a gente quer, que normalmente é algo muito positivo que a gente está buscando. Isso ainda serve para que quando aquilo acontecer e aí quanto mais vai acontecendo isso, as pessoas vão achando mais que a gente é improvável, mais que não vai dar certo, mais que isso, mais que aquilo. E é exatamente a resiliência que faz com que aquilo aconteça e todo mundo saiba que Deus é Deus. Quem é o Deus que a gente serve? O Deus que pega o improvável e transforma. O Deus que, enquanto está todo mundo desacreditando, ele vai lá e faz. Porque é aí que a glória dele se manifesta. Então, se você está passando por um momento assim e acha que o problema é com você, talvez não seja a sua falta de ação para algo, ou talvez não seja o seu excesso de ação para algo, enfim, o problema não é o que está sendo feito, e sim o processo que está sendo conduzido. Na Bíblia, a gente tem um relato de um cego de nascença e aí Jesus vai curar ele. E no momento lá que ele aparece pedindo cura, os discípulos perguntam assim para Jesus: quem foi que pecou? Ele ou a família? E Jesus falou: ninguém pecou. Isso é para manifestação da honra e da glória de Deus. E aí a gente também consegue perceber uma outra situação dentro disso. Lembra que eu falei do processo? Que a gente tem que confiar, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que se manter? Jesus pega, cospe no barro, ele pega aquele lodo ali que faz da água com barro, ele passa no olho do cego. Só que ele fala assim pro cego: vá se lavar, vá até o tanque, não lembro, enfim, mas ele manda ele ir até um tanque lá e se lavar. E aí ele vai voltar a viver. Quando Jesus botou a mão, ele já estava. Voltar a viver, não, desculpa, voltar a ver, né? Quando Jesus botou a mão, ele já tava curado. Mas ele precisou obedecer, ir até o tanque, lavar
E aí sim, ele pôde ver. Então, às vezes não é por pecado, não é por ação, por omissão. Tá tudo certo o que está sendo feito. É simplesmente o processo que a gente tem que aguardar, suportar e esperar que vai vir. Gente, isso é a premissa mais básica da vida. A gente sabe que a gente só colhe o que a gente planta. Ninguém planta banana e colhe maçã. Não tem como. Você planta banana e colhe banana. Então, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é inevitável. Então, continua plantando. Por mais que pareça que não vai dar certo, por mais que pareça que o mundo te esqueceu, até que Deus te esqueceu, enfim, continua. Uma hora esse resultado vai vir. E o mais curioso é que normalmente a gente abandona o processo naquele momento que tá para romper. Sabe aquele momento assim que vai romper de fato e você vai conseguir atingir o seu objetivo? Vocês já viram aquela ilustração, enfim, que rola direto aí nas redes sociais? Eu vou até deixar aqui para vocês verem. É tipo assim, ó, a pessoa tá cavando para buscar o diamante, que é o objeto de desejo dela, é aquilo que ela quer. E aí ela tá cavando. E aí ela tá cansada, não aguenta mais. Aí quando ela desiste, faltava isso aqui, ó, pra ela finalmente conseguir. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente desiste, é o pouquinho que faltava pra conseguir. Então eu não sei o momento que você tá passando, eu não sei a dor que você tá vivendo, eu não sei o processo, eu não sei o rompimento, eu não sei. O que eu sei é que não desista. Tudo bem, você faça sem motivação, às vezes a gente não tá motivado, faça sem aquele ânimo, aquele mesmo ânimo de que fez você começar, né, aquela animação, aquela energia pra começar algo novo, faça. Ah, mas eu não tô vendo o resultado. Continua fazendo que o resultado vai vir. E hoje eu queria deixar essa reflexão aqui pra vocês. Às vezes não é pecado. Ninguém pecou. Como Jesus falou do cego. Não foi ele, nem a família. Simplesmente aquilo foi para honra e glória de Deus. Beijo!